Como lidar com essa pandemia que se sobrepôs à crise econômica financeira que nós já enfrentávamos e agravou problemas psicológicos pré-existentes? Essas e outras respostas você vai obter estudando a nossa nova revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel, terceiro trimestre de 2020, que além deste conselho, vai trazer também diversos outros sobre como lidar com momentos de crise, não apenas a crise atual que nós estamos enfrentando, mas também qualquer outra que surgir. Então, adquira a sua revista. Antes de começar a aula, eu tenho ainda um recadinho muito importante para vocês que é assistam essa aula até o final, por favorzinho. Porque eu não vou demorar, vai ser uma aula bem rápida e no final dessa aula vai ter um desafio, que não é nada muito diferente do que acontecia nas aulas presenciais, mas é algo que desde que começou o sistema remoto eu não havia feito mais, que é formular uma pergunta e quem responder vai ganhar um mimo. As regrinhas para você responder, para ganhar o mimo, para retirar o mimo, eu vou falar no final da aula, então é importante que vocês fiquem aqui até o final, combinado? Esses eram os dois recadinhos que eu tinha para dar para vocês. Ah, ainda tem um terceiro. Como não quero iludir ninguém, eu já vou logo avisando que o mimo não é um frango assado. Eu sei que vocês estão com saudade de ganhar frango assado para poder curtir com sua família no almoço de domingo. Por hora, esse não é o mimo, é um mimo mais singelo, mas que eu acredito que vocês vão gostar da mesma forma. E quem sabe em alguma aula posterior este não seja um mimo, não é mesmo? Então, assistam essa aula, assistam também as posteriores e quem sabe aí em alguma dessas aulas algumas pessoas vão matar a saudade de ganhar um frango assado da Escola Bíblica Dominical. Eram esses, então, os dois recadinhos que eu tinha para passar para vocês. A nossa primeira aula do trimestre vai começar agora. Peguem sua revista, para aqueles que já adquiriram, peguem também a sua Bíblia, sua caneta, caderno de anotações. A aula de hoje vai ser bem bacana e o tema da revista é Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitória. Tema muito grande, não deu para decorar para falar para vocês sem ler, desculpa. E o tema da aula de hoje é Prosperando em Tempos de Crise. Eu nem preciso falar para vocês o quanto esse tema é de relevância prática, né? Porque todo mundo tá ligado na crise que o planeta Terra tá enfrentando. Não tá sendo fácil para ninguém. Inclusive, só de a gente chegar ao terceiro trimestre desse ano de 2020 já é uma vitória muito grande, já demonstra um grande amor de Deus para com as nossas vidas, porque esse ano tem sido completamente atípico. É um ano em que todos os nossos planos, os nossos projetos normais foram deixados de lado, então teve adiamento de casamento, de noivado, de planejamento de gestação, formatura, viagem, intercâmbio, tudo ficou para segundo plano porque a meta principal agora é se manter vivo e não encostar em ninguém até que venha a vacina e imunize todo mundo, né? Porque a gente quer escapar dessa crise. E por falar em escapar da crise, sabe quem também passou por um momento em que estava tentando escapar da crise? Isaac, sim, ele mesmo, Isaac. E aí você deve estar se perguntando, que Isaac? E eu conto pra vocês, é Isaac, eu não sei se eu vou conseguir colocar a foto dele aqui, espero que sim, mas é Isaac, filho de Abraão, que foi uma promessa, que foi o cumprimento de uma promessa que Deus fez na vida de Abraão, porque Abraão era um idoso de 100 anos que era casado com uma idosa, uma senhora de 90 anos e que para completar a impossibilidade de gerar, ela era ainda estéril. Então já não bastasse a dificuldade de um senhor de 100 anos e uma senhora de 90 anos conceber um filho, essa senhora ainda para ajudar, ela era estéril, mas Deus fez uma promessa para esse casal e a promessa era de que eles teriam herdeiros, de que eles teriam descendentes e Isaac é justamente o cumprimento dessa promessa na vida de Sara e na vida de Abraão. Ele é o filho da promessa. Então, esse mesmo Isaac, que foi o filho da promessa, é também aquele menininho da história que a gente costuma ouvir na igreja desde pequeno, que era uma criança obediente, que era uma criança que colaborava com seu pai e que no momento em que Abraão foi provado por Deus, teve a sua fé em Deus provada, e teve que se dirigir com o filho dele até um holocausto para sacrificar o filho dele, mostrando a Deus que ele se importava mais com a presença de Deus do que com a vitória que Deus tinha entregue para ele. Esse era então esse mesmo Isaac. Então, geralmente a gente ouve essa história sobre a ótica de Abraão. Abraão, porque Abraão obedeceu, porque Abraão levou o filho dele, enfim. Mas a gente nunca pensa que Isaac também estava sendo ali uma criança muito bacana, estava cooperando, foi também com Abraão, não estava dificultando o caminho de Abraão em nada.
E aí, no momento em que Abraão ia matar o filho dele, Deus falou que não era bem isso, que já tinha provado, enfim, todo mundo conhece a história mais ou menos. O fato é que Abraão, sendo pai de Isaac, foi provado e demonstrou para Isaac a atitude que Isaac deveria adotar em sua vida no momento de alguma provação. Eu não sei muito bem o que Abraão estava pensando naquele momento, se ele estava pensando que Deus ia ressuscitar o filho dele, se ele já imaginava que Deus fosse substituir o sacrifício, mas o fato é que ele cria, que ele acreditava que alguma coisa Deus ia fazer, que alguma coisa Deus ia providenciar. E com essa atitude de fé dele, ele ensinou também para Isaac que Isaac deveria crer em Deus, porque Deus ele é Deus de providência, porque Deus ele tem poder para nos livrar de qualquer situação e nosso único trabalho é confiar nele. Foi isso que Abraão ensinou para Isaac. Então, depois da morte de Abraão, Deus ele continuou abençoando Isaac. Isaac cresceu, se tornou um adulto, um homem. Ele casou com Rebeca, ele teve filhos gêmeos, Esaú e Jacó, uma família super bonita e tal. E aí, o que que acontece? Ele foi abençoado, né? Depois desse momento que ele teve com Abraão, ele foi abençoado. Ele constituiu família, ele foi abençoado por Deus. Só que nem só de bênção vive o homem, né? A nossa vida, ela é um misto de bonanças e escassez. E chegou também na vida de Isaac um momento de escassez. Você pode estar se perguntando, nossa, mas será que precisava mesmo Isaac passar por uma situação difícil assim para confiar em Deus? Ele já tinha passado lá com Abraão. Só que acontece que aquela situação com Abraão, embora Isaac tenha colaborado, ele tenha contribuído, a prova realmente de atitude de fé foi de Abraão, foi do pai dele, não foi dele. E chegou o momento em que Deus queria atuar também na vida de Isaac e queria também chamar Isaac para um particular com ele, para ter intimidade com ele. E acontece que o local onde Isaac morava foi acometido por uma grande escassez de comida. E essa escassez de comida gerou o quê? Doenças, gerou abalos psicológicos, gerou diversas, agravou problemas assim, de pobreza, enfim. Cenário um pouco parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Porque a pandemia, além da doença, ela traz também pobreza, ela traz problemas psicológicos, e Isaac estava numa situação parecida. E aí o que ele pensou? Bom, eu não vou ficar aqui nessa terra que está toda bugada, eu vou sair, eu vou me dirigir para outro lugar e eu vou para o Egito. Nesse momento, Deus se apresentou a Isaac e falou para ele que ele não deveria ir ao Egito, mas que ele deveria permanecer no local onde ele estava, porque ali Deus entregaria aquela terra nas mãos dele e faria com que ele fosse próspero, com que ele fosse abençoado, mesmo estando naquela terra que estava sendo assolada pela escassez de alimento. E cabia a Isaac, nesse momento, tomar uma decisão. Ele já tinha ouvido a voz de Deus, ele já sabia o que Deus queria com ele. Mas aí, mesmo quando a gente sabe aquilo que Deus tem com a gente, sempre nós temos a opção de escolha, se a gente obedece ou se a gente não obedece. O problema é que as escolhas que nós fazemos, elas interferem não apenas no nosso presente, mas também no nosso futuro. E felizmente, Isaac, assim como diversos outros personagens bíblicos, a exemplo do próprio pai dele, Abraão, Noé, Ruth, Esther, a exemplo de diversas outras pessoas que são mencionadas na Bíblia, ele soube tomar a atitude certa. E a atitude certa é, a despeito de todas as circunstâncias contrárias, crer em Deus, acreditar em Deus e assumir a posição que Deus mandou, que Deus ordenou. Porque Deus ele é poderoso, ele pode fazer realmente surgir um banquete no deserto, se assim desejar, ele tem poder para dividir o mar em duas partes. Então, as circunstâncias que nós vemos não são o que determina a nossa vida. O que determina a nossa vida é aquilo que Deus nos diz, é aquilo que Deus tem para a gente. Então, Isaac, ele soube tomar a decisão correta e decidiu ficar naquela terra, mesmo com todas as circunstâncias contrárias. E é claro que Isaac, sendo fiel a Deus, Deus também foi fiel a Isaac e cumpriu a promessa dele e abençoou Isaac ali naquela terra, a despeito de todas as circunstâncias contrárias, da fome, da pobreza, da escassez, da doença, dos problemas psicológicos. Isaac foi próspero ali naquele lugar onde ele estava, o nome da terra onde ele habitava e que estava passando por esses problemas difíceis era Gerar. E Deus abençoou Isaac num nível que as pessoas que estavam ao redor dele perceberam que a bênção de Deus estava sobre Isaac. Então, quando nós servimos a Deus, a gente não tem que correr atrás de bênção. A gente tem que obedecer a palavra do Senhor, porque aí a bênção vem até nós. A gente não tem que procurar onde está a bênção, porque ainda que você esteja em um local que
não esteja assim fisicamente aos seus olhos sendo um local abençoado, a bênção de Deus está sobre você. Então, se você anda em obediência, não importa o lugar onde você está, porque a bênção ela já está sobre você. Então, estando em um local próspero ou em um local de escassez, pouco importa aquilo que está acontecendo ao seu redor. Se você obedece a Deus, a bênção de Deus está na sua vida, então ela te acompanha onde quer que você esteja e independe do cenário, do local onde você está inserido. Então, é possível sim prosperar em tempo de crise, mas isso depende também da nossa atitude de fé, atitude de obediência, de permanecer na posição que Deus nos ordenou, de não tomar atitudes precipitadas, de não fazer aquilo que vem ao nosso coração sem pedir direção a Deus e de sempre buscar a Deus, orar, pedindo a Deus direção, pedindo a Deus estratégia, porque Ele honra aqueles que o obedecem. Então, é isso que nós tínhamos para falar na aula de hoje. Eu disse que ia ser bem rapidinho. E Isaac foi fiel a Deus e Deus honrou ele, e todos aqueles que estavam em volta dele perceberam. E eu peguei um versículo aqui, mas eu tive a inteligência de anotar apenas o versículo, o Salmo, e não anotar o que estava escrito. Mas eu quero que vocês meditem no Salmo 37, no verso de número 5, ok? E era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. E agora a nossa pergunta desafio. Então, primeiro, não vai ser aquelas perguntas de certo ou errado, é mais uma pergunta para você refletir, para você meditar de acordo com o tema da aula. E eu vou deixar os mimos na igreja a partir de quinta-feira, da próxima quinta-feira. Então, essa aula está indo ao ar no domingo, na próxima quinta-feira eu vou deixar os mimos na igreja. Então, vocês podem retirar lá com o que tiver responsável por dirigir o culto. E é isso. E também, a resposta vocês devem enviar aqui nos comentários do vídeo ou enviar no direct do Instagram da igreja, enviar no direct do Facebook da igreja, ou então enviar no meu direct também, para aqueles que sabem aí qual que é o meu Facebook. Meu nome é Carolina Tavares, se vocês quiserem procurar aí, podem me mandar as respostas assim também. Então, em qualquer meio de comunicação da igreja, claro que não nos comentários da aula dos outros professores, né? Mas assim, no comentário dessa aula, ou então no Messenger Direct, e é isso. Vocês podem responder. E aí, os 5 primeiros que responderem, porque nesses meios de resposta aí vai ficar gravada a aula, né? Não vai ter aquilo de, ai, quem levantou a mão primeiro? Será que fui eu? Será que foi ela? Porque fica a hora, o minuto exato, certinho, anotado. E aí vocês, os 5 primeiros vão ganhar. E talvez, dependendo das respostas, pode ser que apareça também na próxima aula que eu aplicar. Então, na próxima semana não sou eu, na outra semana, então de hoje a 15, aí é eu de novo, e aí pode ser que as respostas apareçam também no vídeo. Vamos ver como é que vai ser. Não sei se vocês vão querer participar. Então, a pergunta é uma pergunta mais para vocês meditarem. Como está a vida espiritual de vocês nesse momento de pandemia? A gente sabe que a gente não tem ido muito na igreja, não tem frequentado muito templo e que a maior manutenção da nossa vida espiritual tem sido feita em casa. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: quais são as medidas diferentes que vocês adotaram, o que mudou na sua rotina espiritual para se manter próximo de Deus, mesmo em meio à pandemia e mesmo sem estar contando tanto com aquele momento de comunhão de todo mundo junto na igreja? Como você está mantendo a sua vida espiritual em casa? O que você não costumava fazer antes da pandemia que você está fazendo agora? Então, essa é a pergunta que eu tenho para vocês. Respondam e participem do desafio. E era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.